Olá pessoal, sou Thiago Pittini, drapple.com.br. Esse é o 250º Dr. Apple News. Quem diria, 250 episódios na sexta-feira, trazendo aqui as notícias para vocês com a ajuda do Antônio, do Renato, do Sandro. Muito obrigado. Sem vocês seria muito mais difícil a gente atingir essa marca. E sem vocês que estão sempre aqui dando força, assistindo, compartilhando, comentando, isso aqui ajuda muito. Muito obrigado a todos vocês pela força. Então vamos lá, começar mais uma jornada rumo aos 500, né? Vamos ver se a gente consegue chegar lá. Bom, então a gente tem a primeira notícia histórica. Na verdade, essa semana foi uma semana bem morna de assuntos, né? Muita coisa com relação ao sistema novo, ao Public Beta que foi sendo lançado. A gente vai chegar lá. Vamos começar com as notícias históricas. A gente tem aí dia 17 de julho de 2002 a Apple lançando o iMac G4 com 17 polegadas. Para mim, a máquina mais icônica da Apple. Ela começou com aquele iMac todo coloridinho, né? Que rompeu a barreira. E logo veio com uma obra de arte dessa aí, Johnny Ive, Steve Jobs, realmente toda a equipe de design da Apple trazendo uma máquina que até hoje é inconcebível, né? Até hoje a gente olha uma coisa dessa e continua sendo algo de vanguarda, né? Não dá para entender como que a engenharia conseguiu se adequar para essa peça de arte, né, essa obra de arte. Uma máquina incrível. Só quem já teve uma máquina, já mexeu numa máquina, já viu ao vivo um iMac abajur, né, como esse aí, pode entender que tipo de equipamento que é esse, que tipo de peça, de obra de arte que é essa. A forma de mexer no display, né, como é leve, como é macio você mexer nesse braço, essas caixinhas de som aí espetaculares, né? Realmente nunca vi um som tão bom em caixinhas tão pequenas quanto essa. Enfim, essa é uma máquina icônica, vai marcar para sempre ali a história de design de produto do planeta, com certeza. E aí a gente já vai para as notícias históricas. Como eu falei, essa semana foi uma semana bem morna de notícias, não tem muitas novidades, né? Vocês podem ver que tem poucas abinhas ali. Foi mais focado nos anúncios do Public Beta, dos Developer Beta, de todos os sistemas que estão saindo aí, né? Do macOS Sequoia, iOS 18, iPadOS 18, etc. E o que a gente tem de novidade é que essa semana saiu realmente a versão que pode ser instalada pelo público para teste, tá? O beta ainda não é a versão final. Então a Apple primeiro libera a versão para desenvolvedores, então só quem tem cadastro de desenvolvedor da Apple consegue, e agora quem quiser, qualquer um pode testar. Como eu sempre falo, eu não recomendo que o público em geral faça isso, segura um pouco a ansiedade aí, porque está em beta, tem muitos problemas ainda, se você depende da máquina para trabalhar, não é legal você atualizar o sistema para as versões beta, a não ser que você tenha um outro equipamento que você queira testar, ou que você tenha muito espaço em disco, por exemplo, no caso de um computador, de um Mac, né? Onde você possa particionar o HD e instalar o sistema operacional beta numa outra partição para não atrapalhar o teu dia a dia, tá? Porque nessa época acontece muito de gente me ligar, putz, Thiago, eu preciso voltar, como é que faz? O backup, porque eu instalei, não está funcionando, não estou conseguindo trabalhar, então segura um pouco a onda aí, tá? A iOS 18, o iPhotos, o Fotos, né, o programa Fotos, que antigamente era iPhoto, né, vai ter uma abinha agora nova de fotos recuperadas, ou Recovered Album, né, assim como a gente tem ali as duplicadas, as deletadas e tal, vai ter um itemzinho chamado Recovered, ou recuperadas, porque vira e mexe acontece, não sei se já aconteceu com vocês, comigo já aconteceu, de alguma fotografia, algum filme se corromper. É normal, não é comum, mas é normal, pode acontecer. Então o próprio aplicativo vai fazer uma leitura da sua fototeca e os arquivos que ele encontrar com algum tipo de problema, ele vai colocar nesse álbum e lá você vai ter a possibilidade de ou tentar resolver, ou tentar sanar essa corrupção do arquivo, ou então apagar de vez. Então legal, uma boa ideia aí para quem mexe com muita fotografia, principalmente, acaba tendo esse tipo de problema, né? Você está desperdiçando seu iPhone, iPad, Mac? Ganhe tempo e produtividade com nossos cursos. Você vai aproveitar melhor seu Apple. Matricule-se em drapple.com.br.
Essa notícia acho que foi o Antônio que mandou pra gente, obrigado Antônio, mais uma história de que a tecnologia acabou salvando a vida de alguém, né? Um nadador ali famoso, inclusive, né? Com 49 anos, o cara estava acostumado, todo dia ele nadava no mar e tal, e nesse dia ele acabou tendo problemas, né? Meu pai sempre falou, respeita o mar, né? Ele foi nadar e aí a correnteza acabou levando. Ele ficou tentando por 20 minutos sair do mar, não conseguia sair do mar. E aí ele lembrou que ele estava com o Apple Watch, ele acionou o SOS de emergência e aí conseguiu ser salvo. Ele ainda teve que esperar aí mais de uma hora ou quase uma hora para o resgate chegar, e se não fosse, os socorristas falaram que se não fosse o relógio dando a posição dele exato, provavelmente eles não iam encontrar. Não dá para achar as pessoas no mar, quer dizer, até dá, mas é muito improvável, né? O oceano é enorme, né? E você só fica com a cabeça para fora da água, então é você encontrar ali uma formiguinha, né? No meio da grama toda, né? Muito difícil mesmo. Todo socorrista sabe disso. Então foi fundamental o relógio ir mandando a localização dele em real time para que o helicóptero pudesse pelo menos chegar nas proximidades e aí localizar o nadador. Tem o nome dele aqui, Rick Sherman, lá da Austrália. Então mais uma notícia muito legal aí que tanto a tecnologia de hardware quanto o sistema, né, de satélite e tal, ajudando aí a salvar a vida, né? Muito bom. Essa semana a notícia que mais veiculou foi essa aqui, que tanto a Nvidia quanto a Apple estaria utilizando vídeos do YouTube sem o consentimento dos autores para poder treinar a sua inteligência artificial. A Apple diz categoricamente que não, que todo o conteúdo que ela usa para treinar a sua inteligência artificial é um conteúdo ou aberto ou com consentimento do autor. Enfim, vai ser essa briga toda, porque a inteligência artificial ela tem que ser treinada de alguma forma, ela tem que aumentar a sua base de dados, né? E ela vai utilizar o que tem aí na internet, né? E aquilo que os usuários acabam colocando de informação para ela. É por isso que ela, né, eu acredito que a inteligência artificial não é tão inteligente assim, porque tem muita coisa, né, errada aí na internet, tem muita informação equivocada na internet, proposital ou não proposital, né? Se a gente vê aí o Wikipedia, a quantidade de dados errados que tem na Wikipedia, é realmente impressionante, né? Então, estão treinando uma inteligência que se diz muito inteligente, com um acervo que não é tão confiável assim, né? Enfim, vamos ver o que vai dar isso aí, né? Mas a Apple diz categoricamente que não. Vai saber, né? Vai saber. iOS 18 com aquele aplicativo de passwords, isso também vai ter no Mac, também vai ter no iPad OS, então a Apple vai separar, como eu falei lá na live, né? Vai ter um aplicativo específico para isso, né? Hoje em dia é um painelzinho lá nos ajustes do sistema, ou então dentro do Safari, nos ajustes do Safari a gente também vê essa lista de passwords, mas o legal é que vai juntar tudo numa coisa só, vai ser um programa separado, vai juntar tudo numa coisa só, inclusive aquelas senhas de autenticação que a gente recebe e tal. Ao invés de ele ir para o Mensagens, ele vai chegar pelo Mensagens, mas ele vai ficar todo armazenado dentro de um programa só. Então eu acho que é uma boa estratégia da Apple. Tem muita gente que paga aí o LastPass, o OnePassword, não vai precisar mais, porque a Apple vai conseguir substituir esses programas. Inclusive, a grande novidade desse artigo aqui é que a Apple estaria trabalhando numa forma de importar os dados desses outros aplicativos, LastPass e o OnePassword, o que seria excelente, porque você não vai ter que construir toda aquela base de dados de senhas novamente. Então tomara que a Apple consiga fazer isso e com certeza essas duas empresas aí vão ter que se reinventar, porque a Apple entrou na parada aqui e para que você vai pagar se tem um outro programa que faz a mesma coisa, é até melhor e dentro de um servidor que a gente já confia, né? Então vão ter que se mexer aí, né? Apple Vision Pro, esse é um artigo interessante ali, né? A Apple agora abriu o mercado do Apple Vision para outros países, né? Então o Tim Cook está dando entrevista, está dando uma rodada aí para poder promover o Apple Vision. Inclusive ele falou que ele usa todo dia, sei lá, né? Duvido, eu acho que é muito estratégia de marketing aí. Mas
Ele vem falando aí, numa entrevista na Alemanha, aqui o Malte Mansholt tá escrevendo esse artigo, e faz um detalhamento interessante sobre a posição que o Tim Cook tem, né, de que é um produto inovador, completamente inovador, assim como a Apple revolucionou o computador pessoal, depois o telefone, agora tem uma nova forma de lidar com a tecnologia, que é o óculos. E sem dúvida ele tem total razão. Só que o produto ainda precisa de alguns ajustes e a população vai ter que se acostumar a essa nova forma de mexer. Nunca é fácil, nunca foi e nunca vai ser fácil. Tem a questão do preço também, né? Porque, como ele fala, que é uma tecnologia do amanhã hoje. Né? E é caro mesmo, né? O iPhone também no começo sempre foi caro, ainda é caro, só que ele elevou aí o preço médio dos telefones, né? Antigamente você tinha um Nokiazinho lá, que você pagava, sei lá, R$50, e veio o iPhone por 500. Né? Então a galera, pelo amor de Deus, o cara é tão louco, mas ele oferece muito mais, né? E com o tempo as pessoas foram vendo isso, que oferece muito mais. O óculos vai ser a mesma coisa. Se conseguir se livrar dessa bateria, por exemplo, e tornar um pouco mais leve, uma autonomia maior, tenho certeza que vai pegar todo mundo. Eu acho que o grande limitador hoje em dia é isso, é uma autonomia de 2 horas, você tendo que carregar essa bateria no bolso, né? E o peso para algumas pessoas, não foi todo mundo que reclamou a respeito do peso, mas a pressão do rosto, aquela coisa toda. Então vamos ver o que vai acontecer. Eu tenho certeza que isso aí é uma forma de futuro se o hardware aí melhorar. E para a última aqui, a gente tem mais um aviso para 98 países que a Apple deu, que alguns iPhones estão com ameaça de espionagem. A gente já teve esse anúncio da Apple em outubro, acho que foi em outubro do ano passado, se eu não me engano, né? Em outubro do ano passado eu também trouxe essa notícia para vocês, que era daquele aplicativo Pegasus, que é um aplicativo que foi desenvolvido pelo governo, eu não sei se foi, eu não me lembro qual governo que foi, enfim, o governo desenvolveu um programa chamado Pegasus, que é um programa de MDM, como do vídeo que eu lancei essa semana, um programa de monitoramento, de gerenciamento do equipamento, só que esse programa não avisa que está lá, então ele instalou em alguns funcionários, instalou em jornalistas, né? E a Apple, pelo comportamento do iPhone, identificou que alguma coisa estava errada e começou a mandar aviso para essas pessoas que, teu iPhone está sendo espionado, teu iPhone tem algum problema, fique atento com relação a isso, né? E mandou de novo essa semana, né? Então a gente sabe que a gente agora entende por que as coisas acontecem, né? Então fiquem atentos aí, os caras não estão de brincadeira, né? Então eles escolhem pessoas-chave, né? Pessoas que têm posições importantes e colocam esses programinhas para poder ficar vigiando, e a gente sabe o que acontece depois. A diferença é que nesse aviso aqui, a Apple tentou ser um pouco mais polida, né? E ela, por exemplo, ao invés de escrever aqui apoiados pelo Estado, ela escreveu ataques mercenários de spyware. Então ela quis tirar o dela da reta, porque ela sabe que mexeu no vespeiro, né? E mexeu no vespeiro tá vendo quais são as consequências disso, principalmente na União Europeia e outros países que estão indo atrás, né? Inclusive aí a gente viu aí o que estava acontecendo com o Twitter, né, o Elon Musk aí falando a respeito da Comissão Europeia, inclusive dizendo, se você abrir aí o perfil para passar informações para a gente para de multar você. Então a gente sabe como que funciona essa jogada toda, né? Sempre tem esses interesses, sempre tem esse toma lá da cá, né? Então a gente tem que ficar atento com relação a isso, sempre cuidar das nossas informações, nunca é demais, ainda mais quando a informação é online, a informação é eletrônica e se precisa ou vai para a internet, ainda assim é muito mais complicado, muito mais delicado. Então fiquem atentos com relação a isso, pessoal. Legal? Bom, espero que vocês me acompanhem aqui até a gente atingir os 500 episódios aqui de Dr. Apple News. Muito obrigado pela força de todos vocês, pelo apoio de todos vocês. A gente fica por aqui. Semana que vem, se Deus quiser, estaremos de volta. Acesse o site drapple.com.br. Lá vocês encontram
os cursos completos e também os meus contatos para um suporte, uma consulta, uma aula VIP para qualquer produto da Apple. Eu fico à disposição de vocês. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.